Começou o jogo, o Vasco bem corajoso desde o início. E eu sempre falo aqui que eu gosto de analisar futebol de forma mais ampla, né? Dentro e fora de campo. E em primeiríssimo lugar aqui, eu queria destacar a torcida do Vasco dentro do Maracanã ontem, que em nenhum momento abandonou o time e quis buscar esse resultado até o final, como fez contra o Fluminense também. Então, a torcida do Vasco, que teve algumas dificuldades para conseguir comprar ingresso. Eu, por exemplo, não tive a presença ontem do meu pai e do meu irmão, que não conseguiram garantir a gratuidade deles por conta de um sistema de vendas muito ruim. E aqui eu não estou acusando o Flamengo e a empresa responsável, só acho que isso tem que ser melhorado. Não é a primeira vez que isso acontece, a torcida do Vasco encontra muita dificuldade e precisa que isso seja melhorado quanto antes para todas as torcidas. Mas o que aconteceu, você sabe? O meu marido também teve algumas dificuldades na hora de... Ia tentar selecionar a meia não aparecia, só aparecia inteira. Quem ia gratuidade, por exemplo, meu irmão, eu tenho um exemplo dentro de casa, e outros relatos que eu recebi. Você ia tentar a gratuidade, ele pedia para você mandar a documentação, obviamente, comprovando que você tem o direito à gratuidade, e aí o sistema demorava a aprovar ou negava, e nessa demora de aprovar, a pessoa perde a chance de ir ao jogo, de ir ao estádio. E isso precisa ser melhorado quanto antes. Não é a primeira vez que acontece, mas precisa ser a última, porque isso é bom pro espetáculo, para os torcedores que querem consumir o clube, né? Querem estar junto ao clube. Mas, passado isso e superado isso, os torcedores do Vasco que estiveram no Maracanã, em menor número, é verdade, mas o suficiente para serem muito bem ouvidos e entendidos pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, pelo time dentro de campo que buscou esse resultado até o final. Então, aqui a gente tem que pontuar isso, que a torcida do Vasco, na minha opinião, foi o craque desse jogo. Dentro de campo, o Vasco, na minha opinião, foi corajoso desde o início, como eu falei. O Vasco jogou muito bem desde o início. O Renato, no confronto tático ali, né, entre Renato Gaúcho e Leonardo Jardim, na minha opinião, deu Renato Gaúcho, tá? O Vasco se comportou melhor do que o Flamengo durante a partida. Mas aí o Flamengo tem muita qualidade, como no gol do Pedro. O Pedro, com muita qualidade dentro da área, faz o gol. O Flamengo precisa de poucos toques e pouca movimentação na frente para conseguir achar os passes certos e criar os mecanismos necessários para agredir o Vasco defensivamente, coisa que o Vasco não tem nessa qualidade. A gente vai lembrar aqui que no próprio primeiro tempo o Vasco teve chances com o DVD, com o Piton. O DVD, na verdade, fez o gol anulado, né? O Piton teve a chance de fazer gol. O Brenner também puxa um ataque com 3 contra 2, toma a decisão errada. Se o Vasco tivesse um pouquinho mais de qualidade e tranquilidade na frente, como o Flamengo tem de sobra, provavelmente o primeiro tempo já teria terminado com o Vasco vencendo, na minha opinião. O Flamengo, pelo elenco que tem, podia ter jogado mais, não jogou, muito por mérito do Vasco também, que incomodou muito o Flamengo. É muito raro a gente ver um time jogar contra o Flamengo no Maracanã e ter mais de 20 finalizações, ou 20 finalizações, mais finalizações que o Flamengo, mais posse de bola do que o Flamengo. O Vasco ontem fez isso durante o jogo inteiro. O único momento que o Vasco não foi melhor do que o Flamengo, na minha opinião, foi a partir do 2-0, que aí o Flamengo consegue se impor. Podia ter feito realmente 3, 4 gols. Léo Jardim faz defesas milagrosas, como sempre, sendo decisivo e importante para o time do Vasco. Mas aí entra o craque do jogo, na minha opinião, a torcida do Vasco, que não abandonou. A música Dale, 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 meu Vascão fez mais uma vítima no Maracanã, assim como foi com o Fluminense na virada que o Vasco conseguiu. A torcida do Vasco pega o campo e faz assim, inclina. O Vasco ataca a ladeira abaixo, o Flamengo não consegue sair dali, o Vasco arruma um empate no último lance, graças à força da sua torcida e graças também ao time que entendeu isso dentro de campo e foi muito bem em não abandonar e não desistir de buscar o resultado. Virou contra o Palmeiras, virou contra o São Paulo, virou contra o Fluminense. Ontem empate com gosto de vitória, sim, porque no final eu, pelo menos, fiquei alucinado lá, gritando. Minha voz está aqui até um pouco rouca hoje. Então, tem que comemorar mesmo esse ponto que foi conquistado, mas na tabela não deixa de ser um empate. O Vasco podia ter ganho. Foi um empate heróico para o Vasco da Gama pela maneira, pelo contexto, não pela performance em si, porque eu acho que o resultado foi extremamente justo pelo que a gente pôde ver durante os 90 minutos, mas o contexto, o cenário mostra, sim, que de fato foi um empate heróico. Eu concordo plenamente com você, e o torcedor vascaíno ele tem esse direito de classificar como heróico. E sobre o Flamengo, na verdade, foi indolente. A partir do momento que faz 2-0, eu senti o Flamengo totalmente indolente. E começou a ceder o empate para o rival Vasco da Gama a partir do momento que o Jorginho deixa o jogo, ele foi substituído, e o Saúl e o De La Cruz, que entraram para fazer o meio de campo do Flamengo, não conseguiram manter o mesmo nível que o Jorginho estava conseguindo fazer, porque o Jorginho comandou o meio de campo do Flamengo enquanto ele esteve em campo. E depois a gente pôde ver um Flamengo que é o Flamengo característico com o Leonardo Jardim. Faz 2-0 e cede a bola ao adversário. A todo momento a gente vê isso nos últimos jogos do Flamengo. A questão é, os outros adversários não aproveitaram as oportunidades que o Vasco da Gama teve. O próprio Atlético Mineiro, por exemplo, quando o Flamengo fez 1-0,
Eu lembro na ocasião que o Rossi fez uma defesa, a bola acabou indo na trave, e aí o Atlético Mineiro não conseguiu empate, que poderia ter mudado o rumo da história daquela ocasião. No caso do Vasco da Gama, o Flamengo cedeu a bola, o Leonardo Jardim ele desce os blocos e dá o espaço ao adversário. Faltou aquilo que ele tanto critica, que é a posse de bola estéril. Porque se o Flamengo tivesse a posse de bola, iria defender, pelo menos na minha visão, de uma maneira muito mais inteligente, e não ia dar espaço ao adversário. Ontem deu espaço ao adversário, inclusive alguns erros individuais. Por exemplo, o Léo Ortiz fez uma péssima partida ontem com a camisa do Flamengo, e acho que ele, junto com o Everton Araújo, bobearam no primeiro gol do Vasco da Gama. No segundo gol, eu vi um Alacian totalmente displicente na marcação na hora que o jogador do Vasco vai cruzar a bola na área. E quando cruza a bola na área, os defensores do Flamengo ficam se olhando e nada fazem. Então, assim, além de ter sido um Flamengo indolente e, entre aspas, como que eu posso dizer, sem atenção, a gente pôde ver alguns jogadores individualmente falando, bobeando, e aí dando espaço para o adversário. E repito, mais uma vez, que foi um empate heróico para o Vasco. Podia ter sido melhor. Lembra que você me perguntou se assinava um empate? Aí, viu? Lembra que eu falei que não, né? Porque empate é o mais normal nesses últimos anos do Clássico no Campeonato Brasileiro. 4 empates seguidos. Olha aí, O Vasco podia ter ganhado ontem. Vamos ser bem sinceros? Eu também podia um monte de coisa. Isso aí para o Vasco, pelo enredo do jogo, isso foi uma vitória, não? Tem duas formas de olhar, né, Fernandinho? Pelo gol no último lance, você comemora. Por não ter um pouquinho mais de tempo para o Vasco virar o jogo, merecia virar. Olha, minha assistente. Não, vem aqui. Eu quero que a minha assistente de palco entre. Ai, gente, eu tô com assistente. Por favor, minha assistente de palco, Isabelle Benito. Ela tá até com a roupa de assistente de palco, não tá? Tá me lembrando da Ellen Gazzaroli. Obrigada ao pessoal do Remo que me deu essa camisa. Falou, a gente tá te dando essa camisa. Substituição. E ele não coloca o Danilo, quando ele estava observando que o Vasco da Gama, a todo momento, estava jogando bola na área do Flamengo. E o Danilo é muito bom na bola aérea. E o que ele faz? Ele opta por o Alacian, que, repito, entrou totalmente displicente. Num clássico, não dá para um jogador entrar da maneira que o Alacian entrou ontem, permitindo demais o jogador adversário cruzar a bola na área. Fisicamente falando, ele não conseguia entregar 90 minutos durante todo o jogo no futebol brasileiro. Mas ontem ele jogou muita bola. O torcedor vascaíno tem que agradecer por ter um Thiago Mendes na equipe e, além de tudo, ser capitão. Porque a gente sabe que o jogo não é só com bola nos pés. É saber jogar também, dialogar, provocar adversário. E Thiago Mendes fez isso muito bem. Quando jogam bem juntos, fazem com que o time do Vasco possa dominar o meio de campo, consiga gerar volume ofensivo e também uma segurança defensiva dentro do possível. É claro que o Vasco comete muitas falhas ainda, como cometeu ontem, mas essa dupla funciona muito bem. E um outro cara que foi muito bem, que às vezes passa batido e é muito criticado frequentemente, foi o David. Foi uma opção do Renato, de jogar o David no ataque ali pela esquerda. E o David é um cara forte, um cara que sabe sustentar, consegue segurar a bola lá na frente. Também é muito importante para que o Vasco fique no campo ofensivo e gere esse volume de jogo no campo ofensivo. Então o DVD também foi muito bem ontem. A gente queria a vitória, mas o empate está de bom tamanho. Tá aí a lei do ex. Ô, Vene Casagrande. Implacável. A lei do ex. É uma lei que funciona muito no Brasil, né? Tem umas que não funcionam. Sempre na cena do crime, hein, Hugo Moura? Sempre na cena do crime. Pro bem ou pro mal. O famoso nunca critiquei. Meu Deus do céu. E pode fazer um elogio rápido a ele também, Fernandinha, porque o Hugo Moura, como eu brinquei aqui, nunca critiquei, o Hugo Moura é muito criticado, né? Pela torcida do Vasco, enfim. E com razão, nas vezes que ele falhou e acabou prejudicando o Vasco. Mas ele jamais respeitou a torcida do Vasco, muito pelo contrário, sempre que ele recebeu as críticas, ele trabalhou mais para compensar isso, para poder corrigir os erros, e ontem ele foi premiado num gol muito importante contra o clube que o formou, e ele comemorou muito, beijou a camisa do Vasco, demonstrando o quanto ele está entregue a isso e o quanto ele veste a camisa do clube. Então, parabéns, Hugo, pelo gol, muito importante para o Vasco ontem, e você merece, porque trabalha para isso. Muito bem. E tá aí, você acompanhando nesse momento as palavras da galera do SBT, analisando um pouquinho sobre o Clássico dos Milhões, que terminou empatado por 2-2 entre a equipe do Vasco da Gama e a equipe do Flamengo no Maracanã. O Flamengo fez 2-0 com Pedro e Jorginho de pênalti, e depois o Vasco com gols marcados ali na reta final do jogo. De cabeça, Robert Shenan aos 35, 37 minutos aproximadamente. E no finalzinho, no praticamente último lance, no apagar das luzes, Hugo Moura fez o empate para a equipe do Vasco. O Vasco está na 13ª colocação, enquanto o Flamengo segue em segundo lugar do Brasileiro e caçando ali
ponto a ponto a equipe do Palmeiras. Esse placar aí, se a gente pode resumir, e talvez seja muito mais proveitoso para o Vasco do que para o Flamengo, ainda mais guardadas as proporções que aconteceram na partida, na qual o Flamengo estava com 2 gols de diferença, tomou um empate e para o Vasco considera um empate ali heróico, né? Heróico demais, na qual o Moura foi o cara, né? O predestinado para que pudesse estar fazendo o gol do empate do Vasco. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!